Você está com dificuldade em gerar resultado aí na sua equipe? Você tem um plano de contingência? Será que o orgulho e a arrogância está dificultando as coisas por aí? Esse vídeo é para você que quer ser um líder melhor. Então vem com a gente. Olá, eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e a gente preparou esse vídeo aqui para você que quer evoluir a sua liderança, que quer fazer uma liderança com foco em resultado, a importância de planejamento, de manter a humildade da equipe. Então nós vamos aprofundar todos esses assuntos. Pega papel, pega caneta e vamos para a aula, então vem com a gente. Então, o nosso tema hoje, liderança com foco na missão. Então, olha aí, o que é a missão? A missão é o nosso objetivo, missão é o que a empresa, onde a empresa quer chegar, o que ela está fazendo para caminhar para lá, né? E a nossa missão enquanto empresa, ela nos conecta, né? Ela nos interliga e a gente precisa ter clareza com relação a isso, tá? Por quê? Porque um líder, né? E eu gostaria que vocês anotassem isso. A primeira frase que eu gostaria que vocês anotassem é: liderar não é só impor os interesses próprios, tá? Então, quando a gente fala de liderança, a gente precisa entender algo maior que existe dentro da empresa, que existe dentro da equipe, que existe dentro das pessoas que estão no nosso entorno. Por quê? Porque quando o líder só quer pôr a vontade dele, o desejo dele, o achismo dele, a tendência natural é que essa liderança não seja boa. Por quê? Porque ela tem apenas interesses próprios, tá? Quando a gente fala de missão, quando a gente fala, é algo muito maior, é algo de um conjunto de pessoas, é de uma empresa que definiu, opa, eu quero abraçar mais coisas e é isso que nós vamos fazer. E nós trazemos pessoas que têm para entrar nessa jornada, para entrar nessa busca em comum, tá? Só que assim, ao mesmo tempo que liderança não é impor, né, o seu próprio interesse, né, é impor o interesse da organização, também liderança não é ter todas as respostas. Às vezes você está aqui, ou às vezes a gente está num cargo de liderança e a gente acha que a gente tem que saber tudo. E a gente não precisa necessariamente saber tudo, a gente não precisa necessariamente ter todas as respostas. Até porque isso, né, às vezes eleva o lance da liderança para um nível pesado, né? Porque se eu exijo que eu tenha que saber tudo, que tudo que o meu liderado vai me perguntar, eu tenho obrigatoriamente que saber a resposta, tá? Isso deixa as coisas mais pesadas. Então, assim, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma mente aberta para saber onde eu vou buscar a resposta. Eu preciso ter uma mente aberta de querer continuar aprendendo, continuar evoluindo. Isso com certeza eu preciso, tá? Então, pessoal, lembra que o jogo ele não é de quem tem a maior patente, não é de quem manda mais, não é quem tá superior na hierarquia, né? Quando a gente fala de liderança com foco na missão, é por quê? Porque a gente precisa entender o todo e fazer as coisas para beneficiar o todo. E aí eu gostaria que vocês escrevessem aí, ó, um bom líder também é um bom seguidor. Sim, exatamente isso. Um bom líder também é um bom seguidor. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque faz parte da liderança a gente também aprender a ser um bom seguidor. Se a pessoa não é um bom seguidor, vai ser difícil também ela ser uma boa líder. Então, é importante o líder ouvir, né, os que têm mais experiência. Um líder eficiente, ele não se importa com o crédito da ideia, e sim com a eficiência da missão. Então, tem muitas pessoas que sobem um pouquinho o degrau, inclusive acho que é isso que eu escrevi aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Líder eficiente não se importa com o crédito, e sim com a eficiência da missão. Então, é isso que a gente precisa se concentrar, sabe? Ah, mas eu vou ser, o crédito vai vir para mim, né? O elogio vai vir para mim. Líder fraco e sem confiança acaba por ficar intimidado diante de profissionais competentes. E aí o que acontece? Às vezes ele não quer elogiar um cara que está saindo bem. Às vezes ele vê um outro profissional ser elogiado e ele acha uma forma de achar um defeito naquele cara. Por quê? Por causa que a sua falta de confiança em si próprio, tá?
faz com que ele olhe para aquela pessoa como uma ameaça, não como alguém que pode ajudar. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Se você achar que a decisão não é às vezes o seu líder, né? Ele toma uma decisão, tá? E às vezes nesse processo do líder, quando ele toma a decisão, a gente acha às vezes que nem é a melhor decisão. Mas é importante que a gente apoie ele. Isso é ser um bom seguidor. Não vai fazer isso. Claro, você não vai seguir o que o seu líder está falando, se isso for imoral, se isso for ilegal, se isso for antiético, né? Se oferece risco de morte, risco de sua integridade física, aí tudo bem, tá? Mas lembre-se que contestar uma ordem, uma tarefa do seu superior é uma rara exceção. Por quê? Lembra lá, um bom líder, ele também é um bom seguidor. Se o seu subordinado, né, contesta você, ou se você faz isso frequentemente com o seu superior, é uma tendência que em algum momento o seu subordinado vai fazer isso com você. E isso cria um certo atrito que pode não ser benéfico aí para a liderança, tá? Então, opa, se não oferece um risco eminente, segue o jogo e vamos fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, eu coloco o meu posicionamento, eu exponho o que eu acho que teria que ser diferente, mas se, opa, não, isso aqui foi o que foi determinado, então vamos abraçar a causa e vamos fazer o negócio acontecer, tá? Então, líder fraco e sem confiança acaba por ficar intimidado diante de profissionais competentes. Por isso, ele tem medo de elogiar e apreciar os outros que têm um desempenho excepcional. E ainda tenta diminuir os outros quando é elogiado pelo alto escalão, tá? Então toma cuidado com isso. Liderança tem que ser com foco o quê? Com foco na missão. Planejamento. Escreve aí, nosso tema aqui ele tem 3 pontos principais e o segundo ele é o planejamento, tá? E eu gostei demais dessa frase, eu gostaria que vocês escrevessem ela, porque eu, pelo menos, gosto de refletir muito sobre ela, tá? O sucesso ele é muito bom em produzir arrogância, então a gente precisa tomar cuidado. Planejar é importantíssimo, tá? Que é o nosso tópico aqui. Um líder precisa de planejamento, mas ele precisa fazer um planejamento sem muitos exageros também, precisa tomar esse cuidado, tá? A gente precisa ter plano de contingência. Bons líderes fazem isso, né? Eles planejam, opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas beleza. E se der alguma coisa errada? Eu tenho que ter uma contingência, eu tenho que ter um plano para que se aquilo não der certo, opa, eu vou fazer, se isso aqui não der certo, eu posso fazer X ou Y ou Z, tá? É lógico que a gente não precisa ficar doido querendo fazer todos os detalhes de um planejamento, tá? Não vai dar para prever tudo dentro de um planejamento. A gente precisa ter planejamentos que eles são o quê? Que eles são flexíveis. Isso é importante dentro de um planejamento. A gente entender a ideia maior e seguir aquele nível ali de planejamento. Só que a gente não pode, lógico, nunca minimizar ameaças, minimizar problemas significativos que podem prejudicar a missão. E aí eu gostaria que vocês anotassem aí agora, né? O que são imprevistos? O que eu, enquanto líder, preciso pensar de problemas que podem acontecer e eu preciso ter uma contingência, eu preciso ter um planejamento para isso, tá? A gente fala muito de contingência dentro das empresas, né? Como a gente está focado aí na segurança do trabalho. Então, se acontecer um acidente, qual é a minha contingência, né? Se acontecer um negócio catastrófico, para quem que eu ligo? Onde é que é o hospital mais perto? Então, isso é contingência lá dentro das empresas. Mas eu sou o líder, eu sou o líder da minha equipe. Qual é o meu plano de contingência? Quais imprevistos podem acontecer e como eu estou me preparando para isso? Então, eu gostaria que vocês anotassem aí, né? E depois vocês podem trazer atenção a alguma situação específica aí que vocês julguem necessária. Por quê? Porque existem algumas pessoas que acham que imprevistos, eles se confundem nesse jogo do imprevisto, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que para mim faz sentido e depois vocês podem até relatar outros exemplos que vocês acham que faz sentido aqui, tá?
E eu vou falar isso por quê? Porque eu tive dentro de um treinamento muito grande, e num treinamento, uma reunião, né? Era um treinamento e reunião misturada, tá? E eu me lembro até hoje, era uma obra, e o dono da empresa, eu tava falando sobre imprevistos, que poderiam acontecer. E aí teve uma pessoa, ou algumas pessoas que levantaram e falaram, o que que é imprevisto? Ah, a chuva é imprevisto. Ah, quebrar uma máquina é imprevisto. E eu lembro até hoje que foi um negócio muito impactante para mim, né? Porque o dono dessa empresa, mas ele levantou, interrompeu o treinamento naquele momento, não deixou ninguém mais falar e falou: pessoal, vocês não estão entendendo. Chuva é imprevisto? Quebrar um equipamento é imprevisto? Como assim? Há quanto tempo vocês estão em obra? Como é que eu posso dizer que uma chuva, que todo mundo sabe que vai chover, é um imprevisto? Todo mundo sabe que pode quebrar um equipamento. Vocês estão me falando que isso é um imprevisto? Então tem lógica isso. E sabe, aquilo abriu minha cabeça, assim, abriu a minha mente, porque eu tinha que como isso como um imprevisto, né? Que poderia atrapalhar ali o processo normal. Isso mudou a minha forma de pensar sobre os imprevistos. E eu acho que é legal trazer isso para vocês enquanto líderes também, né? Porque, por exemplo, o que que é um imprevisto? Que eu preciso ter uma contingência. Ah, não, mas faltou alguém. Cara, como assim? Faltou alguém? Isso é um imprevisto? É uma possibilidade muito grande de alguém faltar. A gente pode faltar, inclusive, você sabe se amanhã você não vai ficar doente, vai ter febre de noite, ou vai ter alguma coisa, né? Isso não, a gente tem que prever que isso pode acontecer e ter uma contingência para isso, tá? Alguém pode faltar, faltar não é imprevisto, é algo que é previsto, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Ah, mas não tem internet, né? Então, opa, isso acontece, a gente sabe disso. Como é que a gente pode falar que isso é um imprevisto, né? Ah, mas o equipamento não funcionou. Poxa, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um, né? Aquela máxima antiga. Então, eu tô trazendo esse estímulo para que nós, como líderes, a gente precisa pensar nessas coisas, sabe? A gente precisa fazer uma análise para tomar uma decisão mais assertiva. Eu preciso fazer planejamento. É lógico que eu não preciso exagerar no meu planejamento, mas eu preciso ter contingência, eu preciso ter planos, eu preciso ter opções para que se alguma coisa que é vital dentro da empresa der errado, o que eu vou fazer para que isso seja superado. Então, é isso que eu quis trazer dentro desse item planejamento. E aí é lógico que essa frase está diretamente ligada ao último item que eu vou trazer para vocês, né? Por quê? Porque essa frase, o sucesso é muito bom em produzir arrogância, ele está diretamente ligado a esse último item aqui que eu gostaria que vocês anotassem, que é a humildade. Humildade não quer dizer passividade. Anota isso, que também isso é vital. Com a vitória, se acostumando a ir bem, e a gente começa a subir para a cabeça, achando que a gente é muito bom, achando que a gente é os melhores, achando que deixando a arrogância tomar conta da gente, a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Por quê? Porque isso pode armar um laço e a gente cair nesse laço, tá? Então, mas é lógico, humildade não é ser passivo, né? Não tá conectado com passividade. A gente precisa se impor e resistir em certas ocasiões, sabe? Às vezes a gente precisa se posicionar, isso é importante. A gente precisa questionar, a gente precisa contestar, a gente precisa conferir se as atividades, se o que está sendo pedido para mim tem fundamento. Isso faz parte de um bom líder. Eu já falei aqui em outros momentos. A gente precisa confrontar. A afronta é desrespeitosa. Agora, o confronto ele é importante. Então, mas isso você está pedindo, mas por quê? Mas será que se a gente fizesse desse outro jeito? E tem como fazer isso de uma forma respeitosa. Às vezes as pessoas acham que a gente precisa ser desrespeitoso e não precisa, tá? Então, tudo a gente consegue contestar, a gente consegue questionar com humildade, sabendo ouvir. Porque às vezes as pessoas também querem questionar e não escutam a contrapartida. E aí isso é prejudicial. A humildade, ela é vital para fortes relacionamentos.
E o que é uma boa liderança se não for bons relacionamentos? Liderança forte é feita por quê? Por relacionamentos fortes. Quando o seu liderado confia em você, o que que acontece? A conexão ela fica maior. E aí isso faz as coisas fluírem. Então, a humildade é essencial dentro disso. Agora, humildade em excesso pode trazer resultados negativos para a equipe e a gente precisa tomar esse cuidado. Às vezes, alguma coisa nova está acontecendo dentro da empresa e a gente precisa o quê? A gente precisa entender o que isso, o porquê disso, perguntar, sabe? Às vezes eu vejo muita gente esperando, muitos profissionais esperando, mas ninguém me falou, né? Você tá vendo a movimentação, você tá vendo que coisa nova tá vindo. E aí você chega assim, mas ninguém me falou, gente. Se a gente quer ser bom líder, se a gente quer ir para outro nível, a gente precisa ir atrás da informação, ficar esperando que as pessoas venham, então, olha aqui, isso aqui vai ser assim, assado, sabe? Beleza, esse seria o mundo ideal, seria aquele mundo perfeito e maravilhoso, mas todo mundo tem 200 mil coisas para fazer e a gente tá aí, ó, fazendo o negócio decolar porque a gente quer continuar evoluindo. Então vai atrás da informação, pergunta, manda um áudio, liga, né? Líder é isso aí, é esse jogo de proativo, sabe? Tô vendo uma movimentação sobre isso e tudo mais, precisa da minha ajuda, eu não tô entendendo direito, né? Então vai atrás também da informação, tá? É, principalmente se a gente está vendo que aquilo que está acontecendo, né? Ele tem a ver com a estratégia da empresa, com o sucesso da empresa, a gente precisa estar conectado com isso, né? E precisa mais do que nunca se posicionar. Não dar feedback é negligência, né? Então a gente precisa lembrar isso como líder. Não dar feedback é negligência. Então, se a gente não dá um retorno para nossa equipe, para o nosso liderado, para o nosso superior, a gente está sendo negligente e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa entender qual é o foco principal da minha atividade, do que eu estou fazendo, né? Se são detalhes menos importantes, né? Deixa a sua equipe tomar a decisão, deixa seguir o jogo, tá? Se afaste de querer controlar tudo, né? Mas entenda o que é o principal e não se desconecte disso, não se desconecte da sua equipe. Que bom que você ficou até o final da aula. Se você gostou, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, ele é muito importante para a gente também entender se você gostou. Se você ficou com uma dúvida também, escreve aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que possam ser ajudadas. A gente deixou um link aqui que é do livro base aqui desse treinamento e essa é a nossa intenção, ajudar você a ser um líder melhor, porque a gente entende que líderes mais fortes, líderes melhores vão fazer com que haja mais segurança nos ambientes de trabalho. Vai aumentar a produtividade, vai aumentar a qualidade, vai aumentar a segurança, e esse é o nosso grande foco aqui. A gente está fazendo essa série de vídeos aqui para realmente te ajudar a ir para outro nível, a elevar o nível de todo mundo. Então, até o próximo vídeo, a gente se encontra.